Dando início aqui aos julgados do dia, vou abordar alguns temas de repercussão geral do STF. No tema 877, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução de débito de conselho de fiscalização não se submete ao sistema de precatório. Isso porque o artigo 100 da Constituição Federal estabelece que o regime de precatórios é aplicável à fazenda pública a partir de decisão judicial, a partir de sentença judicial que condene a fazenda pública a uma obrigação de pagar. Aqui, apenas abrindo um parêntese, o STF já decidiu que obrigações de fazer não submetem a fazenda pública à obrigação de pagar e, portanto, pode ser executada de maneira antecipada. O artigo 100, portanto, refere-se à fazenda pública e não é possível, segundo o STF, incluir os conselhos profissionais no grande todo envolvendo a fazenda pública, em que pese esses conselhos possam ser considerados autarquias em regime especial, porque não possuem sistema de precatórios próprios, não possuem sistema orçamentário próprio, e por não possuir esse sistema orçamentário, não se submeteriam a questões de ordem prática, como por exemplo, no caso de violação ao direito de determinado credor receber a sua parcela, como ficaria a questão da penhora desses valores, ou como ficaria a questão orçamentária para que esses conselhos pudessem, porque os precatórios, enquanto ordem de pagamento, enquanto despesa, devem se submeter à lei orçamentária anual, ao orçamento e tudo mais. Então, o questionamento que deixa o STF é como ficaria essa questão orçamentária atinente aos conselhos profissionais. E se, portanto, não é possível incluir os conselhos profissionais no grande todo que envolve a fazenda pública, também não seria possível submetê-los ao sistema de precatórios. Tema 874 do STF. Aqui a situação fática fosse o seguinte: o parágrafo único do artigo 73 da Lei Federal 9.430 permitiu que o fisco realizasse compensação de ofício de débito parcelado sem garantia, ou seja, todo débito parcelado pelo contribuinte que não fosse oferecida a garantia, o fisco poderia realizar a compensação de ofício. Nesse caso, portanto, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo, e as razões de decidir foram as seguintes. Iniciando aqui abordando acerca da compensação, do Instituto da Compensação. Está previsto no Código Tributário Nacional como medida de extinção do crédito tributário. É uma medida de justiça e equidade na visão do STF e, portanto, plenamente válida a compensação nos termos estabelecidos pelo Código Tributário Nacional. Existem alguns requisitos para requerer a compensação. Já tendo decidido o STF que a compensação de ofício ela é válida e prescindiria, ou seja, dispensaria anuência ou acordo, bastando que fossem satisfeitos os seguintes requisitos: que houvesse reciprocidade de dívidas, que houvesse liquidez dessas dívidas, ou seja, essas dívidas já tivessem valor aferido ou aferível, que fosse exigível, ou seja, nesse ponto aqui entende-se que o parcelamento, segundo o CTN, ele é causa de suspensão do crédito tributário, e se ele suspende o crédito, deixa de ser exigível, independentemente de garantia. Esse ponto é relevante para o deslinde dessa causa, haja vista que o próprio Código Tributário Nacional não exige garantias para que o parcelamento surta efeitos e portanto, a expressão da legislação que permite o fisco essa compensação de ofício, para os parcelamentos que não tenham garantia, ofende diretamente
disposição de uma lei complementar através de uma lei ordinária, e sabe-se que em matéria tributária prevalece aquilo que está em lei complementar. Portanto, que não há um vício de ilegalidade, e sim de inconstitucionalidade, porque é a própria Constituição que reserva os conteúdos que farão parte de lei complementar. Portanto, são requisitos reciprocidade da dívida, liquidez dessas dívidas, a exigibilidade dessas dívidas e a fungibilidade entre os objetos. Portanto, essa lei federal, ela condicionou um parcelamento, ou seja, um direito de eficácia plena, a uma condição não prevista em lei complementar, sendo por isso inconstitucional. Tema recente e relevante de repercussão geral é o tema 865, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Então, como se sabe, os precatórios decorrem da leitura do artigo 100 da Constituição Federal, a partir de sentença que condena o poder público, como já dito, condena o poder público, a pagar a uma obrigação de pagar, ou reformulando esse conceito para ficar melhor colocado. O precatório decorre do artigo 100 da Constituição, em que uma sentença judicial determina uma obrigação de pagar ao poder público, ou seja, à fazenda pública. Aqui o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em caso de mora pelo poder público em pagar os precatórios de acordo com o artigo 100 da Constituição, e a mora é compreendida nos seguintes termos: tem-se até o dia 2 de abril de cada ano para solicitar o pagamento dos precatórios. Uma vez solicitada até essa data, a Constituição entendeu por prazo razoável que até o final do exercício seguinte, vamos supor que até 2 de abril desse ano, que já passou, hoje é dia 8 de abril, foi requerido precatório, o poder público, alvo dessa decisão judicial, terá até o dia 31 de dezembro de 2026 para realizar o pagamento. A partir daí, ele encontra-se em mora. E se ele realizar após esse prazo, o STF entende que ele deverá não pagar em precatório, mas complementar por depósito direto, ou seja, em dinheiro na conta da pessoa. Vamos para a razão de decidir. O Supremo Tribunal Federal sempre realizou uma distinção a fim de conceituar o que é justa e prévia indenização. Então, sabe-se que a desapropriação deve ser realizada por intermédio de prévia e justa indenização. E aqui, para compreender o que é prévia e justa indenização, até porque o Decreto-Lei 3.365 permite a emissão prévia na posse pelo poder público, ou seja, o poder público deposita um valor de até 20 vezes o valor locativo, ou seja, um valor muito inferior ao valor real, o valor de mercado do imóvel, e pode se emitir previamente na posse desse imóvel. O que é essa emissão? É o poder público passar a usufruir esse bem imóvel. E o STF fala, ou dizia antes desse julgado, não houve uma superação desse entendimento, mas uma mutação para se adaptar à realidade dos fatos. Então, o STF dizia que essa emissão não violaria essa prévia e justa indenização, porque há uma separação entre os institutos. Na emissão prévia, é emissão prévia da posse e não da propriedade. Então, a indenização deve ser prévia e justa à perda da propriedade, não da posse. Então, uma vez emitida na posse, eventuais indenizações a serem pagas em sua completude se daria apenas antes da perda. Por isso, o instituto da emissão prévia na posse seria legítimo e constitucional. O que acontece? O direito administrativo ele foi reformulado a partir da Constituição de 1988 e, portanto, deve sofrer uma releitura. E essa releitura envolve principalmente 3 aspectos novos. Quais sejam? A reinterpretação
do princípio do interesse, da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Nem sempre é a primazia do interesse público sobre o particular que garantirá efetivamente o interesse público. Às vezes é na preservação do interesse particular que se tem o interesse público como verdadeiramente preservado. A vinculação do administrador não somente à lei ordinária, mas à própria Constituição, ao ordenamento jurídico como um todo, e daí o princípio da juridicidade vem sobrepor o princípio da legalidade, para esquecer aquela questão que a gente aprende na faculdade de Direito, ou aprendia, não sei se as faculdades estão se aprimorando em relação a se atualizando, que a administração só podia fazer aquilo que está previsto em lei. E há uma nova interpretação nesse sentido, não é apenas a lei, é uma vinculação positiva e negativa da administração. E por fim, uma nova consequência dessa constitucionalização do direito administrativo é a possibilidade de controle do mérito administrativo por parte do judiciário. O judiciário não vai controlar necessariamente o mérito administrativo, mas a legalidade desse mérito, ou seja, da discricionariedade, seria possível. Mas aqui o STF afirma sobre a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo, sem fazer ressalva a questão da legalidade, mas o que se controla é a legalidade desse mérito, segundo a doutrina brasileira. Então, dando prosseguimento, uma vez estabelecido o que é indenização prévia e justa, o STF, segundo a visão tradicional do STF, o STF faz uma releitura do que seria essa indenização prévia e justa, ou seja, quer se garantir a justiça no caso concreto. E, portanto, existem questões de ordem prática que devem ser analisadas em conjunto. Por exemplo, assim que o poder público se emite provisoriamente na posse, existe uma desvalorização do conteúdo econômico daquela propriedade. Muitas vezes, essa emissão se dá durante um lapso de tempo considerável, 10 anos, 15 anos, sem que haja o pagamento da indenização. Os precatórios que não respeitam os prazos constitucionais, inclusive os regimes especiais do ADCT, perduram aí por 10, 15, 20 anos. Então, o valor econômico dessa propriedade se esvazia. Assim que o proprietário ele detém a propriedade ainda, mas apenas em tese. É possível dizer que o poder público detém apenas a posse de um imóvel que o particular não pode vender, não pode fazer nada com ele, não pode nem mesmo morar, porque o poder público está o ocupando. Uma pessoa que detém um imóvel por 10, 15, 20 anos pode ser considerado apenas possuidor. Claro que a gente abstrai as questões locatícias, não é? Porque não tem a ver com o caso. Além disso, não há um incentivo para os governantes realizarem o pagamento do valor correto. Por quê? Muitas vezes, em um determinado governo, aquele precatório é expedido, aquela desapropriação, ela é realizada, mas o pagamento do precatório dura aí até os próximos governos. Aí os novos governantes têm que arcar. Então não há um estímulo para o correto, nem para o correto pagamento dos precatórios e nem mesmo pela fiscalização por parte do povo. Então é outra questão de ordem prática, e sem falar no prejuízo ao erário, haja vista que existe uma compensação, uns juros compensatórios a serem efetuados em decorrência, e além de juros moratórios, em decorrência da ultrapassagem do prazo constitucional. Então aqui o STF entende que a Constituição, ou o Constituinte, entendeu esse prazo de 1 ano e meio, período de graça constitucional, como um prazo razoável para pagamento dos precatórios. Uma vez ultrapassado, então haveria a incidência dos depósitos diretos, dispensado o regime de precatórios. Isso, claro, em referente à complementação desses precatórios. Complementação essa que decorreria dos juros moratórios e compensatórios.